Mensagem bíblica: buscar a morte ou buscar a vida? A mensagem que se segue alerta-nos para um tempo de grande sofrimento sem par na história do planeta e particularmente para os seus habitantes. Para descrever esse sofrimento, usamos termos como horríveis e terríveis, angustiosos e aflitivos, porque todo o povo do mundo buscará a morte e não poderão morrer. Além de muitos outros tipos de sofrimento, este de que vamos falar refere-se ao sofrimento semelhante à mordedura do escorpião por 5 meses. Conhecemos nós as dores que causam o sofrimento do escorpião? Creio que esse tempo pode acontecer nesta geração. Por favor, ajude-se a si próprio e preste a sua melhor atenção a este aviso divino. Amém. Neste programa serão mostrados vários desenhos dos gafanhotos infernais revelados no livro do Apocalipse que causarão esse sofrimento. E esses quadros são de vários autores, como se segue. Para um tempo determinado por Deus, e em Apocalipse capítulo 9, temos este tipo de gafanhotos com esta configuração e desenhados por Clarence Larkin. Esta é uma outra configuração desses gafanhotos infernais de Apocalipse 9 e desenhados por alguém que colocou na internet. Serão realmente assim. Ao longo da história descrita nesta meditação, vamos fazer o nosso melhor para alertar aqueles que conhecem a nossa língua para que não fiquem para o tempo desse sofrimento. Esta é uma outra configuração tirada da internet que nos dá uma ideia de como serão esse tipo de gafanhotos infernais que viram sobre a Terra para infligir um sofrimento à humanidade semelhante ao sofrimento do escorpião. E este é o facto. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e a morte fugirá deles. Toma atenção à mensagem que vai seguir-se e não se esqueça de evitar o sofrimento que vem a caminho, que poderá ser nesta geração. Só Deus sabe. Graças a Deus. Nós vimos perante o Senhor mais uma vez, aleluia, para o louvar e para o exaltar e para lhe dar a glória, bendito seja Deus, pois Ele é o nosso Paizinho querido, Ele é aquele que nos resgatou com o precioso sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso as nossas vidas, as nossas almas estão gratas ao Senhor pelo trabalho magnificentíssimo que o Senhor fez em nossa vida. Glória a Deus, nos tem dado vida, nos tirou do reino das trevas, da morte, do inferno, aleluia, e nos transportou para o reino do seu amor. É maravilhoso crer num Deus tão grande, tão poderoso, Criador do céu e da terra, aleluia, das coisas visíveis e invisíveis. A minha alma o engrandece e o glorifica. Bendito seja o nome do Senhor. Não quer você também glorificar ao Senhor conosco? Através deste programa você pode dar glória a Deus, pode exaltar o Senhor, pode dizer na realidade, ó Deus, ainda que eu não te conheço bem, Senhor, mas eu sei que há um Deus que tudo vê, que tudo sabe, que tudo pode, e você pode exaltar e pode convidá-lo a entrar no seu coração, a morar na sua vida, a perdoar os seus
teus pecados e o Senhor está pronto para fazer isso. Glória ao nome do Senhor. Vamos adorar o Senhor. Vamos orar para que o Senhor abençoe esta mensagem. Glória ao nome do Senhor. Que ela seja uma mensagem, aleluia, de elucidação para as nossas vidas. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor abençoe o seu servo, o Senhor o ajude e o Senhor o guarde a expor a sua santa palavra. Bendito seja Deus. Senhor nosso Deus e Pai, como é bom estar na tua presença, dar-te a glória, dar-te o louvor, dar-te a adoração, aleluia, dar-te a gratidão da nossa vida, meu Senhor, porque queremos, Senhor, em ti, de todo o nosso coração. Se assim não fosse, meu Senhor, não estaríamos neste lugar, meu Senhor, mas estamos aqui porque tu és real, tu és um Deus vivo, tu és um Deus poderoso, tens todo o poder no céu e na terra, aleluia. Um dia iluminaste as nossas mentes e nos trouxeste para o reino do teu amor, e Senhor, cremos que aquilo que tu fizeste conosco, Senhor, podes fazer com todos aqueles que nos veem e ouvem, se tão somente eles abrirem o seu coração para ti e te buscarem de todo o seu coração. Abençoa o teu servo, inspira o teu servo, ilumina o teu servo, Senhor, para a glória do teu nome, para que ele possa expor a tua palavra, meu Senhor, com a autoridade que tu lhe conferes, em nome de Jesus e para a tua glória. Amém, aleluia. Para já, telespectador, paz seja convosco. Mais uma vez, e pela graça de Deus, estamos chegando até vós com as notícias do céu, que são sempre as melhores notícias, o melhor noticiário. Damos graças a Deus pela sua bondade, pela sua graça, pelo seu perdão, pela sua salvação graciosa, com que Deus agraciou este mundo pecador no sacrifício do seu Filho no Calvário. Já lá vão cerca de 2000 anos atrás que isso aconteceu, que o Filho de Deus veio a este mundo mostrar quem era o Pai, encarnou para poder morrer por nós, para nos salvar e para nos resgatar e para nos levar para a casa do Pai. E mais uma vez, e pela graça de Deus, estamos anunciando o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, como diz em Romanos 1 e verso 16. E assim, louvamos e adoramos este glorioso Senhor, porque é excelso e magnificente Criador, que se mostrou aos homens na pessoa de Jesus, dando a sua própria vida para nos salvar. A mensagem deste dia encontra-se em Apocalipse capítulo 9, verso 1 ao verso 6, que todos nós vamos ler. E o texto de que vamos falar centraliza-se no verso 6. Vamos ler a palavra de Deus. Assim diz a palavra de Deus. No livro do Apocalipse, capítulo 9, verso 1 ao verso 6, estas palavras. E o quinto anjo tocou a sua trombeta e vi uma estrela que do céu caiu na terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu do fumo do poço, como o fumo de uma grande fornalha, e com o fumo do poço escureceu-se o sol e o ar. E do fumo vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder como o poder que têm os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles.
Até aqui a palavra de Deus. Como temos dito, o verso número 6 desta mensagem é o tema desta meditação. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não poderão morrer. A morte fugirá deles. Buscar a morte ou buscar a vida é o nosso tema. Evite o sofrimento e toma a sério os avisos de Deus. Porque estas passagens bíblicas já estão escritas na Bíblia há cerca de 2000 anos, para um tempo que se havia de cumprir e cumprir-se-á no tempo de Deus. E não sabendo nós exatamente o tempo em que isso pode acontecer, queremos que pode acontecer nesta geração. Esta mensagem bíblica contém 4 aspectos de meditação. Primeiro, introdução e contexto. Segundo, naqueles dias, quais dias? Os dias da grande tribulação. Terceiro, a busca e o desejo de morrer. E em quarto lugar, a busca da vida. Toma atenção ao que vai ser ministrado, porque será um aviso do Senhor para cada um de nós. Ao introduzir a mensagem, devemos dizer que há cerca de 2000 anos, Jesus Cristo disse: "Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado." Marcos 16, verso 15 e verso 16. E nesta geração é passado tanto tempo, esta mensagem do Evangelho continua chegando a todo o mundo possível através dos seus servos de muitas e variadas formas. Continua sendo ministrada até que Jesus venha buscar a sua igreja. Com o arrebatamento da igreja, cremos então que finda a era da graça de Deus para dar início à grande tribulação, que serão 7 anos, segundo o que escreveu Daniel em Daniel 9 e verso 27. E este verso de São Marcos, que acabei de ler, em si mesmo contém 4 assuntos muito importantes. Primeiro, a ordem divina de ministrar a palavra de Deus. Segundo, 2 tipos de pessoas que a ouvem, crentes e descrentes. Terceiro, a salvação dos crentes. E em quarto lugar, a condenação dos descrentes. Estou falando de Marcos 16, 15 e 16. Queremos que nesta geração o tempo da pregação do Evangelho e da hora da graça estará terminando. E que após terminar a dispensação, ou o tempo, ou a era da graça de Deus, virão ao mundo inteiro aqueles anos que temos falado e que nos adverte o texto sagrado, ou sejam 7 anos de grande sofrimento, onde as pragas do Apocalipse serão derramadas sobre a terra. Na tribulação, ela será tão grande e tão grande destruição material e humana como nunca houve sobre a terra e não haverá jamais. Isto nos faz lembrar o sofrimento que virá será atroz, horrível e terrível de muitas e variadas formas. E nós pensamos que isso se pode dar breve, de maneira que aqueles que nos ouvem não só podem ser avisados, como podem avisar os seus, porque se as coisas não acontecer no nosso tempo de vida por causa da idade, poderá acontecer no tempo dos nossos filhos ou netos. E Jesus avisou, há cerca de 2000 anos, esta data, que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria.
Mateus 24, verso 21 e verso 22. É bom ler de vez em quando essa Santa Escritura. E se dermos valor às palavras de Cristo, certamente vamos procurar evitar a todo custo não ficar para esse tempo. Eu creio que será bom dar ouvidos às palavras de Jesus e tomar a melhor decisão na nossa vida, que é evitar esse tempo e procurar não só evitá-lo, mas procurar estarmos preparados para evitá-lo. E a preparação consiste, em primeiro lugar, de aceitar Cristo como nosso Senhor e Salvador pessoal. Porque todos aqueles que o receberam, Deus lhe deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Só desta forma, quando nós cremos e aceitamos e proclamamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que deu a sua vida por nós e que Deus Pai o ressuscitou ao terceiro dia, é que podemos realmente receber a graça da salvação e do perdão dos nossos pecados quando nos arrependemos e falamos com Deus e lhe dizemos a nossa vida. E Ele graciosamente nos perdoa e nos incorpora no corpo de Cristo, que é a sua Igreja. A Jesus, nosso Senhor e Salvador, devemos dar a glória, o louvor e a adoração, porquanto tomou o lugar do pecador para nos salvar. Deu a sua própria vida em nosso resgate. Portanto, a preparação começa aí, ao ouvirmos a palavra de Deus e sabermos que todo homem é um pecador destituído. Devemos procurar a misericórdia e o perdão do Senhor, que abrange todas as almas do mundo e em todas as gerações. Esta preparação, portanto, tem vários aspectos. Como disse, receber a Cristo como nosso Senhor e Salvador e seguir as suas santas instruções, como disse Jesus em Marcos, capítulo 8 e verso 34. Um dia, as suas palavras terão que ter o seu cumprimento e precisamos fazer algo, como diz em Provérbios 22 e verso 3. O avisado vê um mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. Portanto, se nós vemos o perigo ao longe e nos desviamos e nos escondemos do perigo, evitamos o perigo. Assim deve ser na nossa vida espiritual para com as coisas de Deus. Quando nos deitamos à noite, não sabemos se no outro dia acordamos. Quando vamos numa viagem, não sabemos se sabemos voltar. Nós, pela fé, esperamos voltar, mas não sabemos se voltamos. Até aqueles que vão para os seus trabalhos, muitos deles já não voltam para casa. E assim sucessivamente vai o mundo, de maneira que devemos estar preparados para evitar o sofrimento, e neste caso é o sofrimento da grande tribulação, mas depois da morte é o sofrimento eterno. Assim, a mensagem que se segue é mais um aviso divino para todos nós, a fim de não ficar para esse tempo do cumprimento da mensagem inicial que foi lida, porque pode cumprir-se nesta geração. O texto central desta mensagem, como tem sido dito, encontra-se no verso 6 e sobre 3 vocábulos aligeirados, que são, primeiro, a busca da morte, segundo, o desejo de morrer e, em terceiro, as pessoas nesse tempo não conseguirão pôr termo à vida. Será possível? Isto é o que foi lido da Santa Escritura que Jesus mostrou a João para escrever. Porque a morte fugirá deles. E nesta introdução meditaremos também um pouco sobre o contexto do texto. E naturalmente esse sofrimento vem pelo aparecimento de gafanhotos infernais que nos revela a Santa Escritura na abertura do poço do abismo, em que o fumo desse poço escurece o sol e o ar. No verso 1 e no verso 2. Muito se escreve, muito se fala sobre isto, mas o fumo do poço do abismo que escurece o sol e o ar pode ser muitas coisas que os homens fazem apenas uma ideia do que poderá ser deflagrações atômicas e as coisas da Terra
se vão para o céu, na atmosfera escurece o sol, poderá ser isso? São pontos de interrogação. Também esses gafanhotos semelhantes a escorpiões, vamos dizer semelhantes, isto quer dizer que não são escorpiões, são coisas como ou semelhantes, etc., como viu João. A sua descrição é esta, e não podemos passar além disso. Não virão eles, esses gafanhotos semelhantes a escorpiões, não virão fazer dano à erva, à verdura ou às árvores, como no caso que aconteceu no Egito, mas somente aos homens que não têm o sinal de Deus nas suas testas, como diz o verso 4. Naquele tempo só haverão 144.000 pessoas que têm o sinal de Deus nas suas testas. E a esses ninguém pode fazer nada porque estão selados com o selo de Deus. Mas esse é o tempo da grande tribulação e não é o tempo em que a Igreja está na Terra, porque nessa altura nós queremos assim. Outros não creem, nós queremos que o Senhor nos livrará da ira futura que virá no tempo da grande tribulação. Portanto, somente esses 144.000 judeus, e são 12.000 de cada tribo judaica, estarão, ou estão, marcados e a esses ninguém poderá fazer mal. Mas então o mundo inteiro vai enfrentar esta situação da quinta trombeta, como temos lido no texto. E aparentemente esta é uma praga universal, julgando pelo vocábulo terra. No verso 3. E o tempo deste juízo divino é o tempo da grande tribulação, ou seja, naqueles dias. Vamos dizer naqueles dias. Naqueles dias acontecerá isso. Queremos que são os dias da grande tribulação. Este tipo de gafanhotos que causarão a mordadura semelhante aos escorpiões da terra tem sido muito discutida e parece não haver quem tenha a última palavra. Serão gafanhotos diabólicos ou metralha militar? Ponto de interrogação. Alguns estudiosos da Bíblia também têm tentado espiritualizar estes gafanhotos, comparando-os com períodos de violência do tempo passado. Mas o facto é que este assunto não pode ser espiritualizado, porque nos revela que esse sofrimento é infligido aos homens, que nesse tempo não têm nas suas testas o sinal de Deus. Portanto, não pode ser espiritualizado. É para um tempo e para aqueles que não têm o sinal de Deus. Como diz o verso número 4. O poço do abismo, de onde procedem estes gafanhotos, também é na terra, visto que uma estrela desceu do céu, ou seja, um anjo, caiu na terra com a chave desse poço do abismo. Em Apocalipse 9, verso 1 ao verso 5, descreve a praga desses gafanhotos infernais. A estrela que caiu na terra com a chave do poço do abismo, para mim é sem dúvida o próprio Satanás, porque ele é o rei desses gafanhotos. Como diz o verso número 11, o anjo do abismo, cujo nome em hebreu é Abaddon e em grego Apolion. Mas para outros não é Satanás, mas sim um anjo satânico. Esta estrela caiu do céu e abriu o poço do abismo, creio ser ele, o próprio diabo, que cai do céu como cai em Apocalipse 12, verso 7 ao verso 9. E quando isso acontecer, o mundo inteiro provará o que significa o poder diabólico de destruição sem par na história. Além das metralhas da terra, dos exércitos que lutarão uns contra os outros, etc. E Abaddon, em hebreu, significa destruição, perdição, ruína e morte. E Apolion, em grego, tem o mesmo significado.
Poço do abismo significa uma profunda cavidade da terra. E abismo significa um lugar profundo e cujo fundo não se pode atingir. E esse poço do abismo é como se entende na terra, é a morada dos demónios, dos anjos caídos. E é tão terrível esse lugar que até os demónios do endemoniado gadareno, e que era uma legião deles naquele homem, até os demónios desse endemoniado gadareno lá em Israel pediram a Jesus que não os mandasse para o abismo, mas preferiam morar com os porcos, em Lucas 8, 31 e 32. A conclusão é esta: estes gafanhotos são comandados pelo diabo e são de características militares. São parecidos a cavalos aparelhados para a guerra, tinham rostos como os rostos e cabelos como as mulheres, tinham couraça de ferro e o ruído das asas como carros, quando muitos cavalos correm ao combate. Além destas características, tinham caudas semelhantes às dos escorpiões e aguilhões nas suas caudas. E esse poder das caudas era para danificar os homens por 5 meses, semelhantes ao sofrimento atroz da mordedura do escorpião. Eu creio que vou falar ainda, mas devo dizer nesta hora que não importa muito o que são os gafanhotos infernais, nem como eles serão de ferro ou de aço, ou seja, do que seja, ou seres espirituais diabólicos. Não importa muito este aspecto. O que importa, sim, é o sofrimento que eles infligem nos homens por 5 meses. Isso é o mais importante, para que cada um de nós possa evitar esse sofrimento. E dentro de momentos nós voltamos. E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Apocalipse 9, e verso 6. Vamos de novo ver estas fotos e configurações dos gafanhotos que João viu e que vêm afligir a humanidade nesse tempo. Muito embora os teólogos terem ideias diferentes sobre a estrela que do céu caiu, seja o próprio Satanás ou não, e sobre estes bichos a representarem exércitos e teleguiados com material nuclear ou não, parece não ser o importante, mas sim o sofrimento que estes gafanhotos infernais causam na humanidade nesses dias. Vejamos outra foto. Creio não haver dúvidas que esses seres diabólicos que procedem do poço do abismo, e poço significa cavidade profunda, e abismo significa que se não vê ou se conhece o seu fim, seja qual seja o que parecer ser ou não. O mundo diabólico dos demónios existe. E estes gafanhotos vistos por João é uma semelhança, e poderão ser até robots eletrónicos com armas de guerra, e só Deus sabe tudo, e até poderão ser helicópteros de guerra com teleguiados. Ponto de interrogação. Creio que ninguém sabe tudo, mas somente Deus é que tudo sabe. No mundo espiritual, tanto na criação de Deus como naqueles que seguem a Satanás, existem muitos seres que os humanos estão aquém de compreenderem a razão da sua existência, e só Deus sabe. Parece não haver dúvida que eles são seres que estão fora do nosso alcance, e só através de visão se pode compreender como estes querubins das visões do profeta Ezequiel.
Portanto, existem querubins com uma semelhança e composição de 4 espécies, ou seja, visto em Ezequiel 1, verso 4 ao verso 28, e Ezequiel 10, verso 1 ao verso 22, e com 4 asas. Primeiro, eles têm rosto de homem. Segundo, têm rosto de leão. Terceiro, têm rosto de boi. E, em quarto lugar, rosto de águia. E seus pés semelhantes ao pé de uma bezerra, e rodas ao seu lado, e as cambas estão cheias de olhos. Portanto, existe uma criação que somente através de visão, como neste caso, se pode compreender estas coisas celestiais de Nosso Senhor. No mundo espiritual de Deus, estamos muito aquém, como temos dito, de saber e compreender as razões da existência de, por exemplo, mais estes animais junto ao trono de Deus. Em Apocalipse 4, verso 1 ao verso 11, revela o trono de Deus e 24 tronos com 24 anciãos, e ali se vê 4 animais diferentes com asas e com a semelhança de leão, outro semelhante a um bezerro, outro semelhante ao homem e outro semelhante a uma águia voando. De maneira que somente através da revelação divina podemos compreender que há uma outra criação espiritual que nós não sabemos a não ser aquilo que está escrito e desenhado para que tenhamos uma ideia de que finalmente Deus tem algo muito mais além do homem que nós estamos habituados a ver. E vemos aqui, junto ao trono de Deus, estas 4 criaturas que cada um tem um rosto diferente e com asas. Não compreendemos o porquê. Um dia, na graça de Deus, estaremos lá no céu e saberemos tudo. Uma coisa sabemos por certo, o que nos diz o texto sagrado, é que estes gafanhotos têm um trabalho a fazer. E isto foi revelado por Deus a João. E esse trabalho é infligir na humanidade, que não tem o selo de Deus naquele tempo, uma dor horrível, semelhante à dos escorpiões. E nós podemos evitá-lo. Tomemos atenção, em especial à descrição de João acerca destes bichos cujo poder está nas caudas e que danificará os homens por 5 meses, no tempo da grande tribulação. Primeiro, ele é semelhante aos cavalos aparelhados para a guerra. Segundo, tem coroas na cabeça semelhantes ao ouro. Terceiro, os seus rostos são rostos como os dos homens. Quarto, tinham cabelos como cabelos das mulheres. Quinto, os dentes eram como dentes de leões. Sexto, tinham couraças de ferro. As suas asas faziam tanto barulho como muitos carros nos combates. E em oitavo lugar, tinham caudas e aguilhões para ferir como os escorpiões, e tinha rei sobre si o anjo do abismo, o que nos parece ser o próprio diabo. Tudo isto nos parece ser uma réplica diabólica dos querubins de Deus. De qualquer forma, seja o que seja, não importa o tipo de gafanhoto, ou seja o que seja, o que nos importa sim é evitar a todo custo, esta metralha satânica que vem infligir grande sofrimento à humanidade por 5 meses. Segundo o que temos lido nas Santas Escrituras, este sofrimento pode ser evitado, mas infelizmente a maior parte do mundo vai enfrentá-lo. Esta meditação, esta mensagem chega até ao seu lar
para o avisar de que se isto acontecer nesta geração, pode ser evitada. Se nós nos prepararmos para partir à eternidade com Cristo, ou no arrebatamento ou fora dele, ter paz com Deus, salvação e perdão gracioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, esses gafanhotos infernais não têm poder para matar, lembre-se disto, mas sim para atormentar as pessoas por 5 meses, semelhante ao sofrimento do escorpião. E então esse povo desprezador de Deus e da sua palavra terão tempo de se lembrar de que desprezaram o seu Criador. Naqueles dias, as casas funerárias irão 5 meses de férias. Evite esse sofrimento. Nas Escrituras, os gafanhotos naturais são um tipo de bichos devorando tudo. Por exemplo, em Êxodo, capítulo 10, verso 12 ao verso 19, um vento oriental trouxe sobre o Egito uma grande nuvem de gafanhotos e cobriram toda a face da terra do Egito e comeram tudo o que era verde naquela nação. Mas desta vez não é o caso, mas sim para ferir as pessoas 5 meses. Acho que é justo dizer que as casas funerárias irão de férias por esses 5 meses, porque eles não têm poder de matar, mas o povo será atormentado. Também em Joel 2, verso 1 ao verso 10, revela uma praga de gafanhotos para os dias da grande tribulação, que aparentam características semelhantes aos de Apocalipse 9. Evite esse sofrimento, porque Jesus está avisando o mundo há cerca de 2000 anos. E um dia isto tem que acontecer. E pelo que as profecias nos revelam, esse tempo pode estar para acontecer nesta geração. Segundo aspecto da mensagem. Naqueles dias, quais dias serão esses? Estes dias são os dias da grande tribulação, ou seja, um período de 7 anos, como já foi dito, de Daniel 9, verso 27. Esta advertência divina de Cristo começa com estas palavras: naqueles dias. Naqueles dias, isto revela um tempo específico da situação de angústia da humanidade. E surge a pergunta, então, quando serão esses dias? O contexto revela que é o tempo do cumprimento das pragas e da grande tribulação que começa no Apocalipse 6 até o Apocalipse 18. Ou seja, a última semana de anos, conforme temos vindo a falar, e esta é a quinta praga, a quinta trombeta a tocar, como diz ali. O anjo, o quinto anjo tomou a sua trombeta, de maneira que é no tempo do toque das trombetas. Esses dias serão o tempo do mundo sofrer 21 juízos da parte de Deus, relatados nos 7 selos, nas 7 trombetas e nas 7 taças sobre a terra. E nesta altura, este clamor pela morte está na base do efeito divino sobre os ímpios, ou seja, ao toque da quinta trombeta. O poço do abismo será aberto e daí virá sobre a terra, então, esses gafanhotos infernais com o poder de danificar os homens por 5 meses. Morderão e atormentarão os homens que não tiverem o sinal de Deus, como já foi dito. E os únicos homens que na terra terão o sinal de Deus, como já dissemos, são 144 mil judeus de todas as tribos de Israel, revelados em Apocalipse 7, verso 2 ao verso 8. Naqueles dias, começa a palavra do Senhor, serão dias específicos. Eu creio que todos aqueles dias da tribulação, da grande tribulação sobre a terra, são dias de grande aflição física, mental e espiritual. Serão dias de angústia sem par na história, como disse Jesus, e já dissemos e repetimos em Mateus 24,
verso 21 e verso 22. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Todos nós podemos ler São Mateus 24, verso 21 e verso 22. Segundo o relato do Apocalipse, existirão sobre a terra naqueles dias esses 21 juízos revelados nos 7 selos, nas 7 trompetas e nas 7 taças, que culminarão com as batalhas do Armagedão na segunda vinda de Cristo para a terra. E dentro de momentos voltamos. E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Apocalipse 9, e verso 6. E este é o nosso assunto principal desta mensagem. Naqueles dias tal será o sofrimento que as pessoas procurarão morrer e não poderão morrer. Está escrito há cerca de 2000 anos, ditado por Jesus e escrito por João. E cada um de nós fique com o aviso, porque já lá vão cerca de 2000 anos e ainda não se cumpriu esta mensagem. Assim, o povo desejará morrer e a morte fugirá do povo. Antes de continuar, devo lembrar que eu e muitos milhões à face da terra creem que nesse tempo a Igreja de Cristo não está na terra, mas sim nas bodas do Cordeiro no céu, porque foram no arrebatamento. E será preservada do tempo da ira de Deus, como as Escrituras que vamos dizer seguem. A última geração de cristãos de Cristo, do fim da era da graça de Deus, queremos que vão ser arrebatados ao céu e nem a morte vão provar, porque Jesus os virá buscar, a encontrá-los nas nuvens, nos ares. Nós queremos que é antes de se dar a ira de Deus. 1 Tessalonicenses 4, verso 13 ao verso 18, 1 Coríntios 15, 50 a 52, estas coisas falam-nos do arrebatamento, e isto é o que está escrito. E além desta revelação profética do evento, diz em 1 Tessalonicenses 1, em verso 10, que a Igreja espera dos céus Jesus, que o Pai ressuscitou dos mortos, que nos livra da ira futura. E eu creio que todo o tempo da grande tribulação, de 7 anos sobre a terra, é o tempo da ira de Deus por causa de não crerem naquilo que está escrito acerca do seu Filho amado, que deu a sua vida para nos salvar, vertendo o seu sangue para nos purificar. Portanto, também em 1 Tessalonicenses 5, e verso 9 diz, porque Deus não nos destinou para a ira. Diga comigo, porque Deus não nos destinou para a ira. E eu creio que esse tempo da grande tribulação é o tempo da ira de Deus. E Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. E diz ainda, em Apocalipse 13, verso 10, como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, ou tribulação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Deus não tenta a sua igreja, antes a livra das tentações. É isso que está escrito. Tenha isso em consideração, que os que desejam a morte e os que buscam morrer, nesse tempo, não poderão morrer. Não são a igreja, mas o mundo pecador e as virgens loucas daqueles dias. Esses é que procurarão a morte por causa do sofrimento daqueles chamados gafanhotos infernais. As pessoas quererão morrer e a morte fugirá deles. Deus não permitirá
que eles morram, senão que sofram e que vejam nesse sofrimento o desprezo com que desprezaram o seu Criador no tempo em que Deus lhe deu da pregação do Evangelho, porque este Evangelho está sendo pregado por todo o mundo. Estes avisos vão por todo o mundo, para aqueles que falam a minha língua. Então, graças a Deus, porque o Senhor é bom, até para com os ingratos e maus. Tem misericórdia dos pecadores, perdoa aos pecadores todos aqueles que o querem receber como seu Senhor. Entretanto, eu tenho compreendido ao longo do tempo que, naturalmente falando, ninguém deseja morrer, nem busca a sua morte ao longo da sua história. E, pelo contrário, quando as pessoas estão doentes, eles ou procuram a Deus, ou um médico, ou um hospital para receberem a sua cura. Portanto, eles não querem morrer. Mas, neste tempo, vai ser o contrário. Procurarão a morte e a morte não chega. Sabemos, contudo, também que existem muitos que põem termo à vida por diversas causas, e isso não é de Deus, mas por sugestão diabólica. E quando se fala do sofrimento revelado, particularmente neste livro profético do Apocalipse, e que devemos evitar, Satanás se encarrega de trazer confusão a quem não dá o real valor às palavras de Jesus. Estas coisas não são para espiritualizar, são coisas naturais para tomar naturalmente aquilo que está escrito à letra. Procurarão a morte e a morte fugirá deles. Porque logo surgem os comentários que Deus é amor e não fará mal a ninguém. Isso é de procedência satânica. Lembre-se disto, que ou ouvimos a Deus ou ouvimos o diabo. E Jesus afirma, os céus e a terra passarão, as minhas palavras não hão de passar. Mateus 24, verso 35. E o que está escrito tem que ter o seu cumprimento no seu tempo e vai ser naqueles dias. Sendo assim, devemos dar ouvidos a Deus e não a Satanás e suas sugestões diabólicas que levam o homem à perdição e sofrimento eterno. E esse enorme sofrimento pode ser evitado por nós próprios. E nós o podemos evitar e sermos, ou se tomarmos o aviso, vem o mal, mas a gente esconde-se desse mal, diz o provérbio. Portanto, procure refúgio em Jesus, que aceita a todos aqueles que o querem receber como seu Senhor e Salvador. E esse tempo, esse sofrimento e angústia ali revelados serão tão grandes, tão horríveis e terríveis, que as pessoas que estiverem na Terra naqueles dias não terão qualquer vontade de viver, mas de morrer. Buscarão a morte por causa do seu sofrimento, mas ela não chega. E buscar significa procurar. Procurarão por termo à vida por todos os meios e não conseguirão morrer, porque Deus não permitirá. Mas enfrentarão e sofrerão o juízo divino. As casas funerárias, como disse, poderão ir 5 meses de férias. Creio que, nesta altura da mensagem, devo inserir aqui a passagem do rico e de Lázaro, em Lucas 16, 19 a 31, que Jesus ministrou sobre o seio de Abraão e o Hades, e que Lázaro estava consolado, mas o rico estava atormentado naquela chama. Naquele tempo de sofrimento sobre a terra, e todos os habitantes que na terra existirem, ninguém escapará ao juízo, senão aqueles 144.000 que foram selados por Deus, e todos eles são das tribos de Israel. Façamos uma ideia de todo mundo a chorar e a gritar e a fazer algo para pôr termo à vida durante 5 meses. Faça uma ideia. Mas se não quiser fazer uma ideia por 5 meses, faça por 5 minutos. E a morte não chega. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que a angústia será horrível e terrível. E se não entende,
procure saber a angústia porque já passaram as pessoas que foram mordidas por escorpiões naturais e que tormentos tiveram algumas horas, ou que até que viesse o socorro de alguma procedência para os ajudar, como uma injeção contra o veneno num hospital, com um médico, etc. Mas aqui, Jesus fala-nos de antemão desse tormento de 5 meses e não de 5 horas ou 5 minutos. E buscarão a morte e não poderão morrer. Em falando da morte, diz em Job 3, 17 a 21 estas palavras. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam e não ouvem a voz do exator. E é isto que eles procurarão, mas não acontecerá. Ali o pequeno e o grande ficam livres do seu Senhor. Porque se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte, e ela não chega. E cavam em procura dela, mais do que os tesouros escondidos. Toma atenção a estas palavras, em Job 3, 17 a 21. Sofrimento, angústia, desespero, e não chega a esse fim da vida, porque Deus assim o tem determinado aos seus desprezadores. Para os crentes e para todos os que se enquadram em Apocalipse 21, verso 8, de abomináveis, eu diria os descrentes abomináveis de Apocalipse 21 e verso 8, está reservado esses assuntos aos fornicários, esses feiticeiros, esses idólatras, esses mentirosos, procurarão a morte, e a morte fugirá deles. Já em Jeremias 8, verso 3, diz estas palavras: escolher-se-á antes a morte do que a vida, e de todo o resto que restarem dessa raça maligna, e ficarem nos lugares aonde os lancei. Há tempos na vida em que o sofrimento é tão grande que as pessoas não têm prazer de viver. Mas neste caso aqui, procurarão por ter uma vida, mas não poderão durante 5 meses. Tomemos o aviso. Até Job, no seu sofrimento infligido pelo diabo, teve esta expressão: pelo que eu escolheria antes a estrangulação e antes a morte do que estes meus ossos. Tal era a sua angústia. Temos ouvido que dores de um osso partido são horríveis, não são? E quando uma doença de ossos acontece, é um sofrimento eterno, um sofrimento horrível. De maneira que até Job deixou isso escrito no sofrimento infligido por Satanás, em que Deus lhe deu a possibilidade de o fazer, para ele compreender que Job não era aquilo que o diabo pensava que era. Job era um servo de Deus que enfrentava todas as situações, dava a glória a Deus, e foi provado por Satanás e foi derrotado, porque Job ficou firme e o Senhor o abençoou muito mais do que aquilo que ele era e do que aquilo que ele tinha. Ninguém gosta de sofrimento, de angústia, de aflição ou agonia. E esta mensagem é um aviso de Deus para evitar a situação nunca vista no mundo inteiro, em tormentos, durante 5 meses, além de muitos outros sofrimentos revelados neste livro sagrado. E Jesus, quando ia para o sofrimento da cruz, e não podendo mais carregar com a sua cruz, tomaram então a Simão de Cirene e lhe puseram a cruz de Cristo às costas. Então as mulheres, batendo nos peitos, o lamentavam e choravam. E Jesus disse-lhes: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, mas chorai por vós mesmos e por vossos filhos. Porque eis que onde vir dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram, então começarão
a dizer aos montes, caí sobre nós, e aos outeiros cobri-nos, porque se ao madeiro verde fizeram isto, que se fará ao seco. E dentro de momentos voltamos. E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Apocalipse 9, e verso 6. Tomemos o aviso de Deus que vem aí o tempo dessa angústia, e pode estar muito perto o que Jesus falou. Já em Isaías 2, 19 e 21, revela a angústia daqueles dias quando diz: então os homens se meterão nas concavidades das terras, das rochas e das cavernas da terra, por causa da espantosa presença do Senhor e por causa da glória da sua majestade, quando Ele se levantar para assombrar a terra. Não é apenas aquele sofrimento dos gafanhotos, serão 7 anos de graves angústias sobre a terra. E meter-se-á pelas fendas das rochas e pelas cavernas das penhas, por causa da presença espantosa do Senhor e por causa da glória da sua majestade, quando Ele se levantar para assombrar a terra. E assombrar significa assustar, alterar, causar admiração, espantar, atemorizar ou causar terror. O povo desses dias na terra não terão prazer de viver, mas sim de morrer, mas não poderão, como no caso que estamos falando. E em Apocalipse 6, verso 15 ao verso 17, mais uma vez Jesus afirmou que os reis da terra e os grandes e os ricos e os tribunos e os poderosos e todo o servo e todo o livre se esconderão nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Escondei-nos. A igreja não se esconde de Deus nem da ira do Cordeiro, corre para Ele. Porque é vindo o grande dia da sua ira e quem poderá subsistir? Deus não guardou a sua ira, a sua igreja para a ira, mas para a aquisição da salvação. Presta atenção às palavras de Deus. Procura a sua misericórdia neste tempo presente, desta geração, desta graça que Deus tem revelado, em vez de procurar a morte nesse tempo que poderá ser nesta geração. Eu vou-vos contar uma história. Procuro o refúgio de Deus enquanto é tempo. Quando eu tinha 4, 5 anos, eu lembro-me muito bem desta peripécia. Vivíamos numa casinha térrea muito pequena e depois mudámos para uma casinha um bocadinho melhor, mas era também na província. Era no tempo antes da guerra e logo a seguir veio a guerra. Eu nasci em 1934 e estas coisas passaram-se em 1938, 39, aquilo que lhes vou dizer. A minha mãe tinha uma galinha. Todos os anos ela tinha galinhas e as galinhas, quando chocam, elas chocam os ovos e tiram pintainhos. Então, os pintainhos, naturalmente, quando começam a andar, procuram comer alguma coisa, picam no chão, aqui e acolá, porque a própria galinha-mãe os ensina a procurar essa comida. E depois a minha mãe procurava dar-lhe também uma comidinha. Mas a minha mãe muitas vezes andava a olhar para cima, andava a olhar para o ar. Sabe o que é que ela fazia? Ela procurava ver quando vinham as aves de rapina para descer e levar os pintainhos. Sabe o que é que a minha mãe fazia? Escondia-os. Escondia a galinha e escondia os pintainhos. Deixe-me dizer, para não serem comidos pela ave de rapina, deixe-me dizer outra vez que o avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena.
Em João 13, verso 36, o Senhor continua avisando: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então Deus, que é amor, também se ira. Isto é o que está escrito. Deus se ira todos os dias, e contra quem se ira? Ponto de interrogação. Não é contra a igreja, contra os seus filhinhos, mas é contra os seus desprezadores. Em Efésios 5, verso 6, diz estas palavras: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Meus amados ouvintes, a morte tem sido, ao longo da história, o maior inimigo do homem. Ela foi a escolha dos nossos primeiros pais pela desobediência. Romanos 5, verso 12. Adão deu pouco valor às palavras de Deus. E hoje é da mesma forma. Em Hebreus 9, verso 27, diz que está ao homem ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. A morte, ela significa cessar de viver. Ela sempre trouxe lágrimas e dores à família que ficou. Morte nas Escrituras é chamada de inimigo e que é o último inimigo a ser vencido. 1 Coríntios 15, verso 26. E como foi dito, ninguém no seu estado natural deseja morrer, antes trata do seu corpo o melhor possível para ter saúde. Mas nesse tempo do cumprimento da Escritura que temos vindo a falar, as pessoas buscarão a morte e a morte fugirá delas. Tal será o sofrimento. Ninguém terá prazer em viver. E o mais importante não é a morte física, mas sim a morte espiritual. Porque está escrito que as pessoas sem salvação estão mortas em ofensas e pecados. Estão separadas do seu Criador. Efésios 2:1 e Colossenses 2, e verso 13. E aqui todos nós precisamos de nos livrar dessa situação, de estarmos apartados de Deus, ouvindo e crendo neste Evangelho, nas palavras de Deus, recebendo a dádiva da graça da salvação, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. A situação de cada qual pode ser mudada se recebermos a Cristo em nossa casa espiritual, em nosso coração, no nosso espírito. Então, não ficaremos para esse sofrimento descrito na palavra de Deus, mas Deus nos livrará dele. Quarto aspecto da mensagem, e para finalizar: buscar a vida. A vida terrena de qualquer pessoa, no aspecto natural, é muito curta. Moisés disse no Salmo 90, verso 10, estas palavras: a duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o melhor deles é canseiro e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Eu já fui um bebê, já fui uma criança, já fui um jovem, e agora estou com 85 anos nesta altura de 2019. A graça de Deus nos tem dado a vida e a graça de podermos ministrar o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas a vida é curta. Não vivemos para sempre na terra, mas vamos viver para sempre num dos dois lugares eternos que a Bíblia nos fala. Ou seja, o inferno de sofrimento, ou seja, a casa do Pai. E a escolha é minha e a tua. Louvado seja Deus, nosso Senhor. Portanto, existem duas vidas para viver. E ao longo da curta vida terrena, Deus nos ensina que há essa outra vida. E depende de nós ir viver a vida no gozo eterno ou no sofrimento eterno, crendo ou não crendo na Santa Escritura. Porque está ordenado ao homem morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Tomemos isto em consideração. Estamos nós prontos para morrer
Porque essa é a sentença divina desde a fundação do mundo. Mas quando morremos, podemos ir para um bom lugar. E Cristo Jesus pagou no Calvário, com a sua vida, com o seu sangue, esse lugar para cada um de nós. Jesus disse: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Não é isto tão lindo, tão bom, e que nós podemos escolher no curto espaço de tempo que Deus nos dá nesta terra? Podemos. Mas falando ainda acerca da morte física, todos os cristãos de Cristo também enfrentam essa maldição decretada por Deus desde o princípio do mundo, ou seja, a morte física do homem. Contudo, eles enfrentam essa situação em paz de espírito, sabendo que vão para um melhor lugar. Vão para a vida eterna com Deus, para a casa do Pai, como Jesus prometeu, em João 14, verso 1 ao verso 3. E no Salmo 115, verso 16, diz estas palavras consoladoras: preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Diga comigo: preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Este é um estranho epitáfio num túmulo de um servo de Deus. Mas o facto é que está escrito: a morte dos seus santos é preciosa a Deus. O termo preciosa significa de grande valor, grande estima. Acabaram a sua carreira, guardaram a fé, morreram servindo ao Senhor, passaram da morte para a vida, ficaram firmes no caminho e chegaram à casa do Pai. Em João 14, em Apocalipse 14, verso 13, dizem destas palavras: bem-aventurados os mortos que agora morrem, desde agora morrem no Senhor, sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Busque essa vida eterna com Deus, enquanto tem vida física, porque esta vida é como a sombra que passa, é de curtas duração. Em João 3, 16 e 17 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus não condena ninguém, antes quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Em 1 João 5, verso 12 e verso 13 afirma: quem tem o Filho tem a vida, mas quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e que creiais no nome do seu Filho Jesus. Receba hoje esta vida, evite o sofrimento e a condenação, porque Jesus, o justo, padeceu pelos injustos para levar-nos a Deus. Fuja deste sofrimento que vem a caminho. E fuja, evite o sofrimento eterno, que é muito pior. Quando aceitamos Cristo como nosso Senhor e Salvador, então temos a vida eterna, temos o perdão, temos a salvação, temos a redenção pelo seu sangue e temos o melhor hóspede da nossa vida, que é o Espírito Santo do Senhor, que vem habitar em nós quando recebemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador e fazemos confissão dos nossos pecados. Se for este o caso, que você não tenha a certeza da sua salvação, não quererá você hoje ter paz com Deus? Se for esse o caso, faça esta oração e diga comigo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Tenho ouvido a tua palavra, tenho crido que esse sofrimento vem segundo a tua palavra e eu quero evitá-lo, tanto na terra como no outro lado da vida. E para isso, Senhor, eis aqui um pecador que se arrepende e pede perdão a Deus. Em nome de Jesus, perdoa todos os meus pecados. Limpa-me
no sangue que Cristo verteu no Calvário, porque eu creio e confesso que Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo, que morreu por mim e que Deus Pai o ressuscitou ao terceiro dia. Escreve o meu nome no livro da vida do Cordeiro, Senhor, e perdoa-me por tua misericórdia. Venha ao meu coração e fica comigo. Eu te imploro em nome de Jesus. Amém. Se você fez esta oração, você é uma pessoa perdoada. Agora precisa, na sua área, de encontrar uma igreja onde se ministra um novo nascimento espiritual e dê publicamente o seu coração a Jesus e junte-se ao povo do Senhor para evitar o sofrimento que vem a caminho. Que Deus vos abençoe e até outra vez, se Deus quiser. Amém e amém.